Atenção, atenção, Newton César, chamando diretamente desta Estação Espacial Internacional. Câmbio. Positivo e operante. Acabou de passar um míssil russo aqui perdido, mas está tudo certo. Daqui a pouco passa um chinês também, aí começa o verdadeiro Star Wars, né? É verdade, né? Tudo bem contigo? Tudo em paz, cara. E aí? Tudo bem também. Então vamos dar início a mais um episódio de Contatos Insólitos. Então, e parabéns pela camisa do Corinthians. Agora você se espreguiçou aí, ó. Ele dá para parecer... Nada contra os gremistas, né? Mas... O episódio de hoje, cara, é o número 64. E o tema é a revolução de dentro para fora. Então, mais uma vez aí eu vou de antemão te explicar mais ou menos de onde veio essa ideia, né? Na verdade foi, né, para variar, assistindo uma das entrevistas de Bernardo Kastrup. Lógico que tem várias coisas, vários pontos, nem sempre existem pontos que me inspiram assim, em relação a ser possível criar um tema a partir daí, né? Mas às vezes tem algumas coisas que ele fala que me dão inspiração. Então, em um determinado momento, ele falou uma coisa que veio a calhar assim com as minhas próprias experiências, acabou entrando em sintonia com uma coisa pela qual eu já tinha passado. Tem até um capítulo no livro que eu escrevi que se chama O Papel da Mente e do Coração, que resvala um pouco, ele tangencia um pouco esse aspecto que eu gostaria de falar hoje, mas aí o Bernardo Kastrup foi um pouco mais a fundo, também pegando outras influências que ele teve também para abordar esse assunto em particular, e eu acho que é interessante a gente explorar isso hoje por aqui, tá? Então, na verdade, é uma coisa que todo mundo já passou por isso, ou percebe isso de uma determinada maneira ou de outra, mas geralmente não explora, que é o hiato que existe entre o entender, a capacidade entre você conseguir conceber algo intelectualmente falando e passar pela experiência e vivenciar aquilo, né? O quão diferente essas coisas são, e por mais que o entendimento intelectual seja útil, e acho que a nossa própria sociedade ela se movimenta dessa forma, culturalmente falando, temos acesso às experiências alheias através dos livros, dos artigos, das revistas, a linguagem permite isso, né? Os textos permitem isso, e ainda que eu considere isso uma forma super útil, super válida, e eu acho que o conceito de civilização ele tem que estar assentado sobre essas tecnologias, que foram tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia, a gente sempre pensa, né, em coisas envolvendo computação, alguma tecnologia espacial, mas em tecnologias de baixo nível de complexidade, né, que também não deixa de ser tecnologia. A gente pode pensar como a primeira pedra lascada como uma forma de tecnologia, né, cara, também a coisa passa por aí. Mas, voltando à questão, eu queria dizer que, assim, eu vejo toda essa forma de você conseguir expressar através dos livros, dos filmes, passar a sua experiência adiante como uma forma extremamente necessária e esperada no processo civilizatório de qualquer massa de criaturas inteligentes espalhadas pelo universo. A experiência em si, ela é intransponível, né, cara? Ela é inigualável, né? Ela dá a nós essa capacidade de estar passando por aquilo de uma forma qualitativa que um livro ele jamais será capaz, ainda que a pessoa seja hábil em escrever, hábil em transmitir e passar adiante aquelas ideias, a experiência em si ela possui uma carga qualitativa que o livro não é capaz de chegar lá, né, cara? Impressionante. Então, eu acho que isso explica muito muito dessa coisa das pessoas. Inclusive, existia essa expressão, né, o famoso rato de biblioteca, aquela pessoa que lê muito, tem um conhecimento intelectual bastante complexo, bastante amplo, mas a pessoa em si não vivencia aquilo, né? Ela não passa pelas experiências. Isso no mundo esotérico, eu lembro quando eu circulava nesse meio, muitos anos atrás, a gente discutia bastante a respeito desse tipo de assunto, as pessoas tinham até bastante conhecimento, mas na prática e no comportamento diário, no cotidiano, a pessoa não tinha nada a ver com aquilo que ela professava, né? Era uma coisa bem dicotômica. Então, eu acho que a gente poderia conversar a respeito disso, né? Principalmente aí em relação à diferenciação que o Kastrup fala, e aí vou mencionar aí o ponto que ele citou na entrevista, que eu acho que é o que me inspirou, né? Que é a diferenciação entre inteligência e consciência. A gente já havia
feito no episódio anterior, nessa diferenciação entre inteligência artificial e consciência artificial, que eu acho que foi válido, super válido também, mas ele menciona em um determinado ponto depois, nessa mesma entrevista, mas um pouco mais adiante, né, que a inteligência é simplesmente o hábil processamento de dados. Né? Então, assim, uma máquina pode perfeitamente ser considerada inteligente, né? A inteligência artificial poderia ser considerada como isso, essa habilidade em processar dados, ok, né? Seres humanos são inteligentes, também possuem essa capacidade. Porém, a consciência seria o quê? Esse hábil processamento de dados acompanhado da experiência do fenômeno em si, né? Desculpa, do fenômeno da experiência em si. Né? Ou seja, você está, além de ter esse processamento, você está passando pela experiência. A pessoa, quando lê um livro, ela está passando por uma experiência, que é a experiência de ler o livro em si, né? Não deixa de ser um tipo de experiência, o contato com o papel. Ela está fazendo esse processamento hábil de dados, pode estar conectando aquilo que ela está lendo com coisas que ela já viu, com coisas pelas quais ela já passou, mas não é a experiência que a pessoa que escreveu o livro passou por ela, porque necessariamente estava ali presente o quê? O contexto da experiência, né? Então, o Bernardo Kessler faz essa diferenciação de que consciência vai além. Não basta ter simplesmente essa capacidade habilidosa de processar dados, é preciso passar pela experiência né? A gente tem que estar presente. Então, eu acho que é legal a gente começar fazendo essa diferenciação, né? E depois eu quero entrar nessa questão de que por que o entendimento conceitual ele não é transformador? Porque justamente ele não passa pela experiência, né? Ele simplesmente fica um entendimento numa faixa, digamos assim, né? Que ela seria simplesmente intelectual, e por mais que você entenda, né? Não passa pela experiência. Talvez explique também um pouco por que fumantes, ainda que saibam, né, que fumar faz mal à saúde, continuam fumando, né? Não param de fumar, né? Porque talvez, né, e simplesmente, talvez, não estou dizendo que tá? Há um entendimento intelectual, ok, faz sentido, porém não existe a experiência de entender o quanto é que aquilo faz mal, o quanto é que aquilo está causando problemas para ela própria, para que ela, de fato, agora sim eu vou ter que fazer algo a respeito, porque eu percebi, estou sentindo, estou passando pela experiência de sentir que isso não é legal. Não adianta o outro falar que não é legal, não adianta o médico me dizer que não é legal, etc. Né? Então, assim, a revolução de dentro para fora, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes as pessoas querem, bom, enfim, no sentido social, por exemplo, né, promover revoluções que, assim, possuem efeito até temporário, mas depois a coisa não ganha terreno, não ganha tração, né? Por quê? Porque não é de dentro para fora, né? Simplesmente uma coisa de fora para dentro, uma coisa imposta, né? Uma coisa que fica nessa faixa intelectual, ela adentra na experiência, né? E que eu só acredito que o mundo vai mudar de fato quando haver essa revolução de dentro para fora em cada um de nós, ou numa quantidade suficiente para que haja aí um efeito do centésimo macaco e as coisas comecem a mudar, né? Mas eu acredito muito que tem que ser realmente de dentro para fora, no sentido experiencial, digamos assim, e não no sentido intelectual, né? Então, não sei se foi claro mais ou menos aí qual que onde que vai circular o nosso papo, onde é que ele vai estar nos dando o norte, mas eu queria começar mais ou menos por aí e passar a bola já em seguida para você, para fazer as suas primeiras considerações. Vamos lá. Bacana. Bom, como sempre, eu acho que é muito boa a introdução, muito bom o tema, e eu acho que esse tema a gente já tocou e é bom porque a gente vai passando o tempo, inclusive a gente está conversando sobre essas questões há uns 5 anos já, e alguns temas a gente revisita e a gente revisita de outra maneira sobre outras perspectivas, e que é muito legal. E eu advogo a ideia do pessoal da teoria integral de que o universo é feito de perspectivas diferentes, né? Então, quanto mais perspectivas diferentes a gente fizer, melhor. Tiroteio estilo bang bang aqui do tudo que você falou. Literatura genial. Literatura fez com que a gente saltasse de ser um ser vivo comum do planeta para essa criatura que domina tudo, né? Ela é genial. Ela realmente transfere, vamos falar dessa parte em que as pessoas transferem a experiência pessoal para os outros, né? Elas transferem aquilo que elas passaram. Algumas têm mais habilidades do que outras, mas nunca são capazes, só pela leitura, de absorver tudo o que aconteceu. Talvez o grande mérito seja o convite a experimente você também, né? Talvez seja essa grande sacada, né? Eu acho que é por aí.
mas nada substitui verdadeiramente a parte da experiência mesmo. O vivenciar o discurso que você falou, para mim, é o grande calcanhar de Aquiles, né? E te ouvindo me fez lembrar um dos trechos dos Semeadores de Vida, que é um dos livros que a gente gosta muito. Quando Carlos Paz escreveu que uma suposta pessoa, imaginemos uma suposta pessoa que foi e leu todos os pergaminhos e todos os livros do Tibete, estilo Doutor Estranho no começo do filme, e ele sai dos templos lá e tem um ataque fulminante. O quanto ele verdadeiramente conheceu, o quanto de conhecimento ele verdadeiramente tinha, se ele não foi capaz de confrontar aquilo que ele leu, aquilo que ele absorveu cognitivamente, teoricamente, com a realidade, com a interação, né? Ele estava falando isso lá em 1993, quando ele escreveu, e já falava isso em palestras 5 anos antes. Quer dizer, essa ideia do experimentar é muito importante, né? É genial. O pessoal da teoria integral, eles dizem que, acho que eu já falei isso daqui, para absorver conhecimento de verdade, tem 3 aspectos. Primeiro, o que eles chamam de enagir, isto é, siga as instruções. Você quer saber se está chovendo na sua casa? Abra a janela e veja. Ponto. Você quer saber se ácido mais base dá sal mais água? Faça, junte ácido mais base e veja se dá sal mais água. Depois, siga as instruções. Faça a experiência. Experimente. Veja o quê? Colete dados. Esse é o segundo ponto, depois da experiência. E depois, vá confrontar os dados com gente que passou pela mesma experiência. Aí você obtém conhecimento para valer. Fora isso, sem experiência, sem coletar dados pessoalmente, fica só na parte superficial, como você falou, nessa camada por cima, e não dá para colocar à prova o quanto verdadeiramente a pessoa conhece. Você falou da parte da transformação, para mim é o chave do que a gente tem falado até agora, desde o começo, que é o nosso assunto predileto, que é a consciência, tanto com C minúsculo quanto com C maiúsculo. Enquanto o grupo de pessoas não tiver, mesmo que ela não saiba o conceito, mas ela tenha a ideia de que é importante ela saber o que é bom para ela e o que é bom para a coletividade, e que o que ela faz importa com a coletividade, ela tem uma participação importante, ela é um tripulante na espaçonave Terra, não vamos para lugar nenhum. Você falou de exemplo do fumante, me lembrei do Sócrates, que completou 10 anos da morte dele outro dia, acho que foi anteontem. O Sócrates, você fala, o jogador, né? Jogador. O filósofo. Jogador. O filósofo do futebol. E ele reconheceu só no final da vida que ele era alcoólatra e que era um sentimento mais forte do que ele. Ele foi considerado um dos jogadores mais lúcidos e mais inteligentes da história do futebol brasileiro, quiçá mundial. E mesmo assim foi vítima. Não era capaz. Ele sabia, aliás, era médico, sabia o que era uma cirrose, sabia qual é o efeito daninho, sabia uma série de coisas, mas era mais forte do que ele. Então, ele tinha o conhecimento, tinha a consciência, esse é o nosso... Na nossa definição, essa consciência não estava tão arraigada, não era profunda o suficiente para fazê-lo lutar e vencer o vício. Assim como muitas pessoas fazem isso, vencem o vício. É que o nosso próprio... Tanto é que a gente vem abordando esse tema, e assim, eu não considero ele como totalmente explorado, nem aqui, nem na China. O nosso próprio conceito de consciência, né, em termos planetários, né, cara, ele é muito vago, ora ele engloba uma coisa, ora engloba outra, é bastante confuso, e muitas vezes as pessoas não dão a menor importância, né, não importa o que seja, isso é secundário, subjetivo, não vem ao caso, né? Então fica complicado falar de consciência, mas a pessoa que está falando está consciente, fica realmente complicado. A gente tem consciências, elas são onde estão o nosso foco, né, na verdade, mas a gente transita por um campo que, muitas vezes, ele passa pela inconsciência, né, o subconsciente, o inconsciente atuam o tempo todo, e a gente não está atento a isso, né, cara? Então fica complicado, mas, enfim, não é o tema hoje, mas, enfim, é uma coisa que fica realmente difícil, estar a ser explorado, né, lá na frente. A gente ainda não domina todo mundo. Todos os vídeos que você está vendo do Castro, ele está dando a definição dele, que é mutável. Eu estou falando de chute aqui, mas todas as pessoas com que a gente estuda vai evoluindo, vai mudando a perspectiva, vai englobando, vai aprendendo, né? A gente sabe o que é. É como se fosse uma nuvem de probabilidades. A gente sabe o que não é consciência aqui, que não é conhecimento, né? Mas é isso aqui. Agora, a definição em si, todos batem a cabeça há séculos, né? Séculos. Né? Agora, uma coisa é fato.
ela implica em mudança de comportamento que leva à continuidade individual e grupal. Porque senão, se for só na etimologia, com ciência, com conhecimento, eu tenho conhecimento de que me faz mal, legal, mas não, eu não mudo por causa disso. Aliás, falando dos fumantes, falando das outras pessoas, as pessoas criam uma cortina de fumaça para justificar o comportamento. Mas todo mundo vai morrer um dia. É a minha liberdade. Mas tem gente que chega a 90 anos fumando e não morre. Mas tem gente que é saudável e morre. Né? Mas voltando. Tá. Minha vez agora? Eu achei que você ia falar mais alguma coisa. Não, eu mencionei a respeito dessa questão do livro em si, né? Fazer algumas pontes com a nossa própria experiência, né, cara? Porque o que nos levou a fazer parte desse processo foi o livro Os Semeadores de Vida, né, que você acabou de mencionar, e através dele que eu pude participar desse processo lá em 1993, final de 93, e acabei conhecendo você, e desde lá a gente construiu essa amizade aí que dura anos e anos. Enfim, o livro, que é digamos, uma tecnologia de transferência, digamos assim, de experiências alheias, né? Ele foi responsável por gerar todas as experiências que depois nós vivenciamos, né? No meu caso, foi o livro, no seu, acho que não, você entrou no projeto antes do livro, né? Mas no meu caso foi. Então, assim, para que fique claro aqui, né? Não é que eu seja contra os livros, não, muito pelo contrário, eu acho que eles são fundamentais, né? Mas eles vão até certo ponto nessa exploração, nessa questão do desenvolvimento da consciência, né? Por essa busca de maiores níveis de qualidade de consciência. O livro faz parte, mas ficar só no livro não adianta, né? Então, a gente teve que pagar para ver. Eu tive que pagar para ver. Tive que sair a campo, né, ir em Itatiaia e passar por perrengues, passar por experiências agradáveis e desagradáveis também, fizeram parte. Aliás, tem que ter, para que a gente consiga criar esse mecanismo, essa riqueza de experiências, que nem sempre, a gente fala em experiência, né, nem sempre as experiências são boas, né, são agradáveis, muitas vezes elas são ruins, mas acabam dando substância para a formação da nossa personalidade e o nosso entendimento de como as coisas são ou funcionam, né, cara? Então, é como, né, você tentar educar uma criança, né, que você não educa uma criança apenas falando sim. Muitas vezes o não vai ter o seu papel educativo ali, né, naquele processo que é extremamente importante, né? Então, mas eu tive que pagar esse preço e passar por todas essas experiências. Então, eu acho que o grande mote dessa conversa hoje é justamente isso. Vá além do livro, né? Ou seja, o livro serve de porta de entrada para algo muito maior, né? Então, tenha coragem e pague o preço, que eu sei que é alto, mas pague o preço da experiência, né? Estou com uma tosse. Meu Deus, mas vamos lá. Não é falta de água, não. Estou desde ontem com uma tosse chatinha aqui, uma irritação na garganta. Mas é isso, cara. Então, eu acho assim, fazendo o link, por exemplo, com as experiências pelas quais nós passamos, muitas vezes as pessoas não pagam esse preço. Ou por não acreditarem, ou por achar que esse preço é muito custoso, né? E aí a gente vai criando uma espécie de profecia autorrealizável, né? Essa que nos diz: bom, eu não vou tentar, se eu não tento, não acontece, e se não acontece é porque, com o tempo, vai criando essa camada autoilusória de que não existe de fato, né? Porque você nunca tentou. Ou se você tentou 1, 2, 3 vezes, não deu certo, não funcionou, puta, já desisto largo, porque também somos imediatistas, né? Queremos as coisas, né, na velocidade da internet, na velocidade do nosso smartphone acessando a internet, né, para que as coisas dêem um resultado rápido, né? E a coisa, em termos de desenvolvimento consciencial / espiritual, não são assim, né, cara? Elas são bem lentas, bem difíceis. Se fosse fácil, todo mundo estaria evoluído conscientemente ou espiritualmente, seja o nome que a gente queira dar para isso, né? E não é bem assim. Então, o preço é alto, mas o quão importante a gente estar aberto para a experiência, né? E aberto para as coisas novas. Porque a gente também tem um mecanismo que também é autoilusório de achar que sabe, achar que, né? Eu já sei isso, né? Você pode até saber, você pode até, no nível, né, de novo, intelectual, nessa faixa intelectual, você pode ter o conhecimento a respeito disso, né? Mas ao não passar pela experiência, você está você pode estar mutilando aí uma série de aspectos que a experiência em si poderia te dar, que estão além daqueles que foram abordados no livro, mas você já passou o facão ali naquela fatia, já era, e já eliminou da sua vida essa possibilidade, né?
você também agora, na semana que vem, vai para Itatiaia, né? Então, assim, é uma experiência que tem que pagar para ver, não adianta. E você entende isso muito bem, né? Melhor que muitas pessoas, de que é o preço a ser pago. Vai ter que ir lá e ver o que vai acontecer. Pode ser que não aconteça absolutamente nada, pode ser que aconteça de tudo. Muitas vezes não é que não aconteceu nada, a gente que não estava atento o suficiente para perceber que havia coisas rolando, havia coisas acontecendo, mas o nosso foco era outro, né? Então, cara, dá para explorar isso de diversas maneiras, né? O fato de você, por exemplo, ler Semedores de Vida e você já padronizar ou colocar dentro de uma caixinha como a coisa deve acontecer. Tem que acontecer nesse formato, dentro desses parâmetros. Porque eu li no livro, está assim. E, pum, automaticamente você mutila a experiência, porque aquilo foi uma experiência de uma pessoa ou de um grupo de pessoas em um determinado momento, né, em um determinado tempo histórico, dentro de um contexto específico, né? Então, nada indica, nada diz a nós que, passado tantos anos, a coisa tenha que ocorrer daquela forma, daquele jeito, etc. Então, muito, muito maluco por causa disso também. Não, bem legal. Poxa, muito bom. Vieram 3 coisas aqui, vou ver se eu lembro de todas elas. Primeiro, é humanamente impossível que todas as pessoas vivam todas as experiências possíveis e cabíveis a um ser humano. Não dá. Então, é até por isso que faz bem viver em sociedade, faz bem compartilhar. Eu não vivi isso, mas eu mostro para você e você vê até que ponto serve para você. Se um grupo de pessoas viveu e está funcionando, pode ser estendido para toda a comunidade. Nem todos têm que passar necessariamente por aquilo. Esse é um ponto. Segundo, como nem todos vivem todas as coisas, é impossível não resvalar na ideia do eu acredito ou eu não acredito. Você está falando. Não cabe, não encaixa muito bem na maneira como eu interpreto o mundo. É você que está falando, eu não acredito. Não acredito. E, como eu não acredito, às vezes, para que eu vou pagar para ver? Se eu já de cara não acredito. Ou, puxa, talvez me venha a dúvida, mas vai dar trabalho. E se for verdade, eu teria que remodelar uma série de conceitos que eu já tenho. Não vai dar. Ou, às vezes, meu paradigma, meu dogma é tão forte que bate aqui e volta. A pessoa, não é que ela fala quando não acredita, você está necessariamente errado. Porque a verdade está comigo, com a minha turma. Então, tem vários aspectos aí que impedem as pessoas. E o terceiro ponto é isso que você falou agora, que eu aprendi, você aprendeu com o tempo. No começo, a gente funciona com relação às relações humanas como a ciência, que é a interpretação do mundo material exterior, se comporta. Isto é, está escrito aqui que ácido mais base dá sal mais água. Se eu fizer essa experiência aqui, acontecerá. Se eu fizer na China, acontecerá. Se eu fizer daqui a 50 anos, acontecerá. Se eu fizesse daqui a 200 anos atrás, aconteceria. Isso sim, a pessoa pode experimentar e o resultado vai ser o mesmo, porque é exterior, não tem humano envolvido. Mas no momento em que entra humano, inteligência, consciência, outras coisas, não dá para ter as mesmas tipos de reações, de resultados. É outra coisa. E a grande marcada é essa. Eu li que o cara foi lá, fez esse procedimento, ele teve essa experiência. Pode até ser no nível individual, no nível espiritual, mas se depende de fatores externos, inteligências externas e o fenômeno externo, opa, aí já não pode ser. Mesmo porque, quando ele teve essa experiência no dia 10 de dezembro de 1974, era uma coisa. Hoje, 6 de dezembro de 2021, é outro, o mundo é outra esfera, não é a mesma coisa. Mesmo que eu vá para o mesmo local, nas mesmas condições, não será mais a mesma coisa. Né? É outro. E, por fim, mais do que qualquer coisa, uma das lutas, uma das batalhas boas, o bom combate que a gente tem que ter hoje em dia é refrear a expectativa. Né? Ir para aprender. Não pra, se eu já vou experimentando, eu quero ir lá para ter uma confirmação disso, eu quero ir lá para ser salvo. Como você falou, mutila, restringe, eclipsa uma série de outras possibilidades que poderia vir a acontecer. E a maioria de nós cai nessa armadilha. Então, a gente deve ir para... Se a gente quiser experimentar o que o cara escreveu no livro, eu posso até seguir as coisas que o cara fez no livro, mas eu tenho que estar preparado para dizer o seguinte, aquela foi a experiência dele. Eu que busque as minhas, mesmo porque eu sou diferente, todos nós somos diferentes. Exato. O momento da experiência é diferente, as premissas são diferentes, então não dá para esperar as mesmas coisas.
Você congelou, espero que você esteja me ouvindo. Estou aqui. Daqui a pouco deve voltar. Não sei se você está vendo. Voltou. Eu estava o tempo todo vendo, de vez em quando acontece isso, né? Seja desse lado, seja do seu lado, mas beleza. Não, perfeito, cara. Você até fez lembrar um artigo que eu li recentemente de um cara, qual que é o nome dele? Lazan. Cara, ele é um escritor, ele é cientista também, mas eu não vou lembrar agora exatamente a função dele, a profissão dele, etc. Tá? Mas ele trabalha, acho, com neurociência, algo nesse sentido. Enfim, é um artigo que está naquele Big Think, sabe? Esse site que chama Big Think. Bom, enfim, estava lendo o artigo e ele estava falando a respeito de um artigo que ele está lançando também, não sei se na Nature ou em outra revista aí, de que nós criamos a realidade, né, cara? Isso me fez lembrar desse artigo. Pelo quê? Ele menciona a respeito o colapso da função de onda, né? Ou seja, que no mundo subatômico existe esse fenômeno, existem campos, e quando a gente bota a nossa atenção, focamos em um determinado aspecto, a gente colapsa essa onda e a coisa acontece, né? Deixa de haver uma probabilidade para a coisa realmente vir a acontecer no nível subatômico. Ele menciona que no nível macrocósmico essa coisa também acontece, e a gente acaba se tornando essas profecias autorrealizáveis, né? Então, por exemplo, se no livro está escrito, para passar por essa experiência, você tem que ir a campo, em determinado lugar, fazer determinado ritual para que a coisa aconteça, você vai lá com esse intuito, porque alguém colapsou a onda naquele momento, naquele exato momento, daquela exata forma, e você vai querer recriar. No mundo macroscópico, nas relações sociais que nós mantemos, né, e ocupamos, a gente faz isso o tempo todo, querendo confirmar coisas ou reconfirmá-las, e não necessariamente querendo passar por experiências diferenciadas e passar por outros caminhos, né? Então, a gente quer confirmar caminhos já vivenciados, coisas pelas quais nós já passamos. Assim, a gente, com isso, vai criando essa questão da profecia autorrealizável e tornando a concretude do mundo cada vez mais concreta, né, digamos assim, porque a gente vai no caminho que os outros fizeram, a gente vai seguindo os passos daqueles que vieram antes de nós, e vamos simplesmente reforçando uma estrutura pré-existente ao invés de abrir flancos para coisas novas. Então, por que eu me lembrei disso que eu li no artigo? Porque, cara, muitas vezes a experiência de campo, ela passa por aí, né? Eu não vou vivenciar uma coisa nova, eu estou meio que querendo confirmar, ou estar na vibe daquilo que eu li, ou daquelas experiências que eu tive previamente, né? Mas não com o intuito de, eu vou lá para pagar para ver, eu não tenho expectativa nenhuma, eu não sei, eu não vou criar. Né? Então, acho que essa abertura para o novo, muitas vezes, é difícil. Por que ela é difícil? Porque a gente cria expectativas, a gente acaba criando... bom, somos escravos da nossa mente, né, cara? Então, a gente acaba criando esses vícios, esses comportamentos repetitivos, esses padrões que a gente acaba levando conosco, e se a gente não está muito atento naquele exato momento, a gente tende a criar o mesmo tipo de condição e esperando que haja um resultado diferente, e não há um resultado diferente, a gente começa a criticar tudo e a todos, menos a parte nossa que a gente deveria ter feito, que é pensar ou estar dentro daquela experiência de forma nua, pronto para vivenciar o novo, né? Então, a gente, por mais que seja da boca para fora essa questão, eu estou aberto para o novo, cara, na maioria das vezes a gente não está, a gente não tem nem consciência de que não está aberto para o novo, por uma série de questões, principalmente o medo, né, cara? Acho que o medo é um grande guia que nos leva para muito longe da experiência nova, porque a gente tem medo do desconhecido, né, cara? Medo em todos os aspectos, inclusive o medo dessa experiência dar errada. E eu acho que essa questão do seguir, a gente é muito escravo, a gente é escravo dos nossos hábitos, né? Então, a gente vai, puxa, deu certo na outra vez, deixa eu seguir os mesmos passos aqui só para garantir pelo menos um pouquinho, né? Eu demorei muito tempo para fugir disso, né? E aí, quando você internaliza, passa a ficar consciente de que essa possibilidade existe, o leque explode de possibilidades. É que a gente acostumou a andar em terreno, não se sentir confortável em andar em terrenos pantanosos. Eu gosto de caminhar sobre as pegadas que eu já caminhei e que outros caminharam. São seguras. Eu sei que eu vou chegar daqui a ali. Mas o aprender, o desconhecido, o espiritual, o consciencial, é pantanoso. Ele implica a queda, ele implica em afundar, ele implica em submergir, uma série de coisas. E a gente ficou mal acostumado a gente vai voltar nisso, pela exposição e supervalorização
do externo, do científico, do comprovável, do seguro. E quando eu adentro coisas que não são tão seguras, das quais eu não tenho mais controle, a gente tem essa ilusão de que tem controle. É perigoso. E tem que se jogar. Para aprender, para crescer, tem que se jogar uma série de vezes. A gente nem sempre está acostumado a isso. É um caminho. É parte do processo de maturidade que vem com o tempo. E hoje, pensando, é esperado que não venha assim de uma hora para outra. É esperado que venha com o crescer do nível de consciência e da qualidade dela também. Fazendo aquela pergunta, o que de pior pode me acontecer? Mas, afinal de contas, eu não estou aqui para aprender, mas, afinal de contas, não é isso que eu estava buscando? Porque inclusive, falando de profecias autorrealizáveis, clássica estrutura. A gente segue os passos direitinho e não acontece aquilo que a gente esperava. O que a gente acontece? O que a gente faz? A gente procura justificativas para explicar o porquê daquilo. Nos grupos Rama em particular, para botar um pouco de pimenta e um pouquinho de risada aqui, foi aquele cafezinho que eu tomei antes de vir para cá, ele estava de jejum. Foi aquela brincadeira com os caras lá que eu não devia ter feito. Tudo justifica. Quando a gente analisa as principais experiências transcendentais, a maioria delas foi totalmente desprovidas de preparação, expectativa, pureza e etc, etc. Exatamente. Mas, cara, você mencionou uma coisa aí que é importante também eu frisar, porque está no texto descritivo, né, eu acabei não abordando ele, né, que é justamente o aspecto experiencial, que é justamente aquilo que a única coisa que nós temos ao nascermos nesse mundo, né, cara? Então, quando somos bebês, a gente não tem nenhuma estrutura intelectual, nenhuma base de linguagem, nada que nos conecte diretamente com o meio externo, a não ser as experiências pelas quais nós estamos passando. Então, assim, os sentidos nos dão os primeiros dados do ambiente, né? E é tudo que temos, a experiência em si, né? O papel do experimentador ali, do experienciador, digamos assim, passando por aquele processo. Toda essa parte intelectual que nós estamos mencionando aqui, da estrutura, da personalidade, isso vai virar depois, muito tempo depois, de uma forma paulatina, né? Vamos ter que... o primeiro aspecto a ser aprendido com isso é o aspecto familiar. A família vai dar um pouco de estrutura nesse sentido. A própria linguagem vai começar antes, você vai começar a ser alfabetizado em casa, de uma maneira rudimentar, mas vai ser. E depois a escola vai ocupar esse papel, enfim, né? Adolescentes, a vida, né, no geral, vai te dando outras bases e você vai ficando petrificado, digamos assim, né? Vai criando o túnel. A narrativa do ego, na verdade, vai sendo criada. Não, eu ia falar tudo na consciência, mas é errado. A narrativa do ego vai sendo criada a partir dali. Então, cara, chega um determinado momento da nossa vida que a gente está muito dentro da narrativa em si. A gente esqueceu esse processo anterior, que a gente estava ali simplesmente experimentando o mundo. Era isso que a gente estava fazendo naquela época, né? Então, a gente vai para campo muito contaminado e a gente vai para esses processos, porque a gente ouve também muita gente fazer essas peregrinações, a pessoa é um grande executivo, larga tudo e vai morar na Índia em busca de conhecimento e sabedoria, está numa crise existencial avassaladora e larga tudo para se deparar com essas coisas, só que ele leva a vida dele consigo, né? Ele leva toda essa narrativa do ego, vai junto, né? E chega lá e tromba uma série de obstáculos, uma série de problemas e se decepciona, porque, peraí, mas não era isso que eu esperava, né? Lógico, não era mesmo, porque o que você esperava, né, é o que você trouxe da sua vida, todos os problemas da sua visão de mundo que você ainda carrega consigo, você precisa se livrar disso. Então, muito que se fala da diluição do ego nas tradições, nas filosofias orientais, envolve justamente se desvencilhar dessas armadilhas criadas pelo intelecto e pelo cabedal conceitual, para que você consiga ficar, pelo menos alguns instantes, em alguns momentos, livre disso e simplesmente senta e experimenta, né? Ou vá para a aventura e experimente-a, não vá até ela já com esses filtros todos, né? Que isso vai interromper, muitas vezes até bloqueia a experiência como um todo, impede de ela ocorrer, porque você está o tempo todo pensando, né? Isso não vai dar certo porque não, por causa disso, por causa daquilo outro. Então, isso é bastante importante, esse estado pré-intelectualismo, pré-linguagem, pré-educação, pré-narrativa do ego, que a gente esqueceu lá no momento lá atrás, como a própria ciência acabou esquecendo, né, da questão de
ter criado os mapas, né? A ciência cria um mapa com o objetivo de entender o território, se encanta tanto com o mapa que esquece o território, né? O território fica lá largado e fica se debruçando sobre esse mapa, achando que só o mapa existe. Fizemos a mesma coisa num nível experiencial, né? Ou seja, ficamos tão distraídos com essa questão do mundo externo, das maravilhas que a tecnologia e o mundo externo nos proporcionam, que, inclusive com as justificativas do mundo ser assim e não de outra forma, que a gente se esquece como fomos crianças, né, cara? Talvez aí muitas parábolas religiosas, né, nos dizem, nossa, tem que voltar a ser criança, ou só entrará no reino do céu as criancinhas. Talvez isso tenha relação com esse aspecto de que, porra, né, se livre dessas sujeiras todas, desses filtros que você criou, para vivenciar a coisa de uma forma mais pura possível. A ideia é super bem colocado. Inclusive, você deu exemplos aí de um processo que parece ser natural, não parece ser aleatório, e que acho que é o que a gente está fazendo aqui. A gente chega com uma personalidade, segundo a Margaret Mahler, a gente já chega com uma, vamos dizer assim, vamos usar o termo, uma alma com uma característica, com uma personalidade. Ela vai se desenvolvendo de acordo com uma série de outras coisas, mas que faz parte da família do processo do que a gente chamou aqui de aculturação, né? Que acaba embotando a gente. Você usou um termo que eu acho que é muito legal, não só da narrativa do ego, mas das paredes do cativeiro. A gente vai construindo aos poucos, inconscientemente, as paredes do cativeiro. O que é isso? É deixar de explorar. Porque explorar, enquanto é bebê, enquanto é criança, é bonitinho. Chega um certo ponto, começa a ficar complicado. Tira a mão daí, é perigoso fazer isso, um menino, uma menina séria não se comporta dessa maneira e vai embotando. Não é por acaso que todas as vertentes espiritualistas do mundo chamam esse fenômeno do mesmo termo. É o mesmo termo que todos usam. Um dia existe o despertar. É como se a gente estivesse todos embotados e alguns de nós, muitos de nós, milhões de nós, aos poucos, em algum momento, despertam. Despertam para quê? Não só para uma vida, você deu o exemplo do executivo que vai buscar uma vida espiritual, mas às vezes é o cara que, não, eu detesto esse trabalho, eu gosto de fazer outra coisa, vou fazer outra coisa. Não precisa ser uma coisa espiritual consciencial, mas despertar para outros aspectos da vida que estão fora do cativeiro. Talvez alargando um pouco o cativeiro, um pouco mais, mas pelo menos um pouco mais de espaço, não aquela coisa embotada que faz com que a vida da maioria de nós, seres humanos, seja extremamente frustrante. Exatamente, concordo plenamente, cara, passa por aí mesmo. Mas eu mencionei a questão porque vai parecer que, no final das contas, eu não acredito nessas coisas. É que, assim, eu dei um exemplo e realmente ele é limitado. Mas, obviamente, se a gente considerar a alma, né, a existência da alma, do espírito, ou até da consciência, que eu acho que é um termo melhor para ser utilizado nessa questão, de que a consciência sobrevive à morte do corpo físico e que nós somos consciências, né, partindo do idealismo metafísico também, né, cara? Somos consciências que adensamos, digamos assim, entramos no corpo físico, trazemos cargas, né? Trazemos experiências de vidas passadas, e nesse aspecto pode ser, sim, que uma criança traga uma certa personalidade com ela, né? E isso já seja inato, né? Não seja uma coisa adquirida, ou mescle-se com as novas experiências da vida, da infância daquela vida em particular, formando uma nova personalidade. Enfim, aí é um papo mais complexo. Só um exemplo. A maioria de nós não lembra, então tem que ter uma razão, como a gente já falou aqui, até brincando. Se a gente lembrasse das 25 mil esposas, dos 25 mil maridos, das 25 mil... Não, a gente não... Estou aqui para quê? Então tem uma razão para isso. Mas só o Dr. Ian Stevenson, nos 6 livros dele, tem 2.500 crianças que lembram detalhes das coisas. Então, alguma coisa nós trazemos. A partir daí é a vivência do jogo. Mas, de novo, o processo de aculturação, que é normal, você tem que se adaptar, você não pode ser um lobo selvagem, é normal. Claro, pode ser mais ou menos permissível, pode ser mais libertário ou não. Inclusive, olha o que está acontecendo hoje. É como se, aquele exemplo do pêndulo que eu gosto tanto. Durante tanto tempo foi tão repressivo que hoje tudo pode. Então, ai de você se criticar o filho do seu amigo que está esperneando no restaurante. Ai de você se der uma bronca. Ai de você se der um tapinha numa criança hoje em dia. Você pode ser preso, né? Ai de você se disser não. Então, está indo demais, né? Estamos criando uma sociedade de jovens
que não está minimamente preparada para um confronto, para um debate, que é dono da verdade, é um reizinho e ai dele. Era completamente diferente de antes, que você é totalmente submisso. Você não pode ser totalmente fazendo tudo o que você quer, já que você vive no meio social. De novo, é os dois, né? Tem várias maneiras de se educar, mas muitos de nós têm a chance de despertar, de sair desse ciclo, né? de reconhecer que tem uma iluminação por trás, que tem alguma coisa a mais na vida. Que bom. Pena que a maioria passa a vida inteira. Como você falou agora há pouco. Não, a vida é assim, o mundo é assim. Então, eu me conformo. Exato. Mas eu acho que, de fato, existe um certo nível de conformidade que ele precisa haver, porque, do contrário, você vai ser completamente inadequado a esse meio ambiente e você vai ser colocado para escanteio. De fato, é assim. Então, tem que haver um certo nível, não importa, né, como. O problema é esse nível de adequação ser extremo, né? Aí, ao ponto de realmente você seguir a manada de forma cega, né? E é isso que a gente está tentando evitar, ou tentando estimular, digamos assim, nesses papos que a gente vem levando aí há tanto tempo, né, cara? Talvez esse aspecto da questão da alma, ou da consciência, que já traz uma carga, seja ela positiva ou negativa, passe por coisas que a gente tem visto, né? Você falou aí do doutor, como é o nome dele mesmo? Esqueci, cara. Ian Stevenson. Ian Stevenson, isso. Que ele tem larga experiência nessa área, né? Também existem coisas mais próximas de nós, que a gente percebe crianças com já habilidades para música, por exemplo, que são inexplicáveis, né? Uma criança senta em frente de um piano e já tira uma música, não se sabe como, né? E de onde veio esse conhecimento, né? Não adianta falar que, enfim, para mim a única explicação possível é que aquela pessoa já tocou aquele instrumento, né? Não tem por onde. Né? E aí você tocou no ponto que eu acho que valeria para a gente voltar, que eu achei legal quando você descreveu hoje, do dentro para fora, né? A gente tende a valorizar, inclusive a gente já conversou sobre isso, a palavra inteligência está muito associada à resolução de problemas e habilidade cognitiva. Isso é inteligência. Isso é medido por QI, ponto. Perdão. Isso é medido por QI e isso era inteligência. De 20 anos para cá, desde do trabalho do Dr. Howard Gardner, da teoria das múltiplas inteligências, percebemos, existem várias linhas de desenvolvimento. Interpessoal, pessoal, intrapessoal, emocional, espiritual, consciencial, e tudo isso faz parte do pacote. Não é à toa que o boom da nova era, o boom da autoajuda, vem lá no começo dos anos 80 falando do quê? E que vem até hoje. Só mudou o formato de como ele é vendido. Antes era nas livrarias, na seção de autoajuda, hoje é no Instagram, no Facebook, escute sua voz interior, dê vazão para a intuição, experimente as coisas, medite, olhe para dentro, pululam exemplos, cursos, livros, meditação e oferecimento de experiências, que é essa ideia. Olha para dentro e traz para fora isso, coloque para fora isso de uma certa maneira. A própria parte terapêutica, que a gente conversou agora há pouco, né? Eu acho que eu falei aqui, peço perdão se estou sendo repetitivo, eu me surpreendi quando eu estava estudando, por causa de uma aluna minha, a Associação Americana de Psicologia, porque ela precisava fazer um artigo lá, eles têm 50 linhas de desenvolvimento diferentes. A gente está pensando que é só Jung, Adler, Freud, não, tem 50 linhas diferentes. E é claro, e é esperado isso. Olha o que é a psique, olha o que é isso aqui. A gente pode abordar de várias maneiras diferentes. Né? E é louco isso. E é esperado que seja assim. Imagina as patologias que a gente tem colecionado ao tempo. O que é uma pessoa mentalmente sã? Quantos são totalmente sãos? Né? Que é a brincadeira que eu sempre faço, que todo mundo é neurótico, depende do nível, né? O Eckhart Tolle fala uma coisa engraçada, cara, em um dos vídeos que eu assisti, que é uma pessoa que está falando consigo mesma na rua, por exemplo, né, se passa falando, tipo, resmungando, você não consegue nem, mas você percebe que ela está falando, está resmungando e tal, a gente olha para uma pessoa assim e fala, nossa, que coitada, é uma pessoa insana, né, uma pessoa completamente maluca, está perdida no mundo, né? Judiação. Só ele falou que, porém, a gente faz isso o tempo todo, só que internamente a gente não está falando, né? Não está externando aquilo, mas a gente está nesses resmungos e nesses pensamentos infinitos, né? Nesse redemoinho do pensamento o tempo todo. Só que a gente não coloca para fora. Então ele fala assim, e isso é considerado como normal.
né? Então, assim, é uma questão de perspectiva, né? Quer dizer, que só é o cara ali que está falando que é louco, você não é, né? Então, passa muito por aí também, né? O que a nossa sociedade considera como normal, né, cara? E até, então, os eletrochoques, né? Os manicômios, por exemplo, aqueles tratamentos malucos, né? Das pessoas que passavam por enfermidades, era normal fazer aquilo, né? Você dá choque nas pessoas, lobotomia, por exemplo, era normal. Era considerado normal isso daí. Louco, Então, né? assim, é muito maluco. E olha só a sua frase hoje, que é lapidar. Era considerado normal. A gente fala isso, até ri um pouco para mostrar o absurdo que era. Quantas coisas daqui a 50 anos a nossa sociedade vai olhar, olha o que esses caras faziam, né, em 2021. E é assim que a coisa anda. Mas olha só, são tentativas de entender o que é essa psique, o que é esse interior que está vindo para fora, que algumas pessoas estão... Quantas pessoas a Inquisição não fulminou? Quantas pessoas a medicina não trancafiou em hospícios, né, por não saber lidar com a coisa? Stanislav Grof, quando ele fala da emergência espiritual, emergência com os dois sentidos dela, que é urgente e que vem de dentro para fora. As pessoas que não são atendidas por alguém que saiba reconhecer são trancafiadas no hospício, ou são medicalizadas. Que esse é outro problema que um dia a gente precisa conversar. Hoje, ninguém mais existe a dor, ninguém mais existe o sofrimento. Me dá uma pílula aí que eu não aguento isso. Poxa! A própria psicanálise ela surgiu a partir daí, né? O Freud foi atrás das pessoas que apresentavam sinais de esquizofrenia, né? Sinais de... não é esquizofrenia, era uma outra... Agora não vou lembrar. Enfim, mulheres apresentavam histeria, exatamente, mulheres apresentando sinais de histeria, e ele foi atrás dessas pessoas que elas estavam sendo medicadas, entre aspas, né, geralmente levando eletrochoque ou outros tipos estavam dopando essas pessoas, algo assim. Ele foi, peraí, vamos fazer algo diferente, vamos conversar, vamos trocar uma ideia com essas pessoas. Vamos ouvi-las, né? O que elas têm a dizer? Vamos ouvi-las. Então, a partir daí, todo um ramo novo se abre através da psicanálise. Então, é um bom exemplo, cara, para a gente mencionar o quão importante essa questão da experimentação do novo, né, cara? Isso de predisporar e não considerar aquilo como um fato consumado e resolvido, né? Não. Pessoas antes de mim já vieram e já falaram que é assim, eu não vou perder meu tempo. De fato, muitas vezes isso acontece. Porém, não necessariamente é o caso o tempo todo, né, cara? Que nem atividades de campo, por exemplo. A gente poderia falar, tudo que poderia ser feito em relação às atividades de campo já foi feito. Né? Por que você vai agora se meter a besta e ir para campo? Cara, que loucura! Nada tá definido nesse sentido, né? Assim, você achou que ali no livro estava explorando de toda forma possível que seria interessante experimentar ou passar por aquela experiência, e beleza, você definiu que para você tá bom, mas isso está completamente em aberto, não tem razão nenhuma de a gente achar que as coisas estão resolvidas. A experiência humana, se a tabela periódica não está fechada, e ela é a quintessência da física, o que dizer da experiência humana, do que pode acontecer, não só entre nós Olha, vou te dizer, pessoalmente, as últimas praticações têm sido mais ricas pela experiência pessoal do que qualquer fator externo. As descobertas, que pode acontecer em qualquer lugar, é que ali representa a natureza, que é outra coisa que a gente perdeu, que eu estou reconquistando, que eu acho que é muito legal. A natureza é o nosso lugar de origem. E a gente perdeu. Nós, urbanoides, perdemos. Lá, a gente abre um espectro, abre uma janela para uma série de experiências, inclusive internas. Né? Outra coisa que a gente também... Oi? Não, desculpa, pode falar. Só para terminar. Depois eu vou tentar não esquecer. Perdeu em geral aquela coisa. Às vezes, o excesso de preocupação com o mensageiro e pouca importância à mensagem. Né? Os dois são importantes, mas, no fundo, talvez a gente nunca vá conhecer em profundidade o mensageiro, mas a mensagem ressoa, a mensagem faz sentido, a mensagem leva à continuidade. Vamos fechar. Vamos apostar. Vamos ver o que vai dar. Não, eu queria mencionar que você falou da experiência, que, assim, partindo do princípio que temos 7 bilhões de pessoas nesse planeta, né, cara? E partindo do princípio que existe a alma ou a consciência, que ela é eterna, digamos assim, porque essa tentativa o tempo todo, né, de estar vindo, encarnando, esse ciclo encarnatório, ou seja, se as coisas já tivessem resolvidas, se todas as experiências possíveis de serem vivenciadas estivessem já no seu limite,
para que isso tudo, né, cara? Então, significa que isso é infinito também. Ou seja, a experiência em si, ela não tem nem começo nem fim, né? Ela é enriquecedora necessariamente, senão não haveria essa necessidade de passar por ela. Então, toda a experiência é enriquecedora, mesmo as ruins, elas enriquecem em um certo nível, né? Um nível de acúmulo de experiência. É esse nível que eu quero dizer para você. Mas, eu acho que, além disso, o grande mote, o mote do tema de hoje é justamente esse, achar que eu já experimentei tudo que eu precisava experimentar, ou eu já sei tudo que eu precisaria saber, tá bom assim, já cheguei aonde eu queria chegar, a explicação é essa, ponto final, acabou. Esse que acho que é o grande problema, cara. É aí que mora o perigo. Porque você se limita e deixa de estar atento ao que está acontecendo o tempo todo, né? Crianças nascendo o tempo todo, almas adentrando nesse universo, nesse nível de experiência, nesse campo experimental chamado Terra, que, cara, se elas estão fazendo isso o tempo todo, porque a experiência em si, ainda que seja no mesmo planeta, ela nunca vai ser a mesma, porque o tempo, o contexto, a história, ela sempre muda. Então, não tem como... aquela velha metáfora, acho que, se não me engano, é tibetana, né? Que assim, o rio é o mesmo, mas a água que passa por ali nunca é a mesma, né? Enfim, estamos falando do mesmo rio, mas a água está sempre mudando, é dinâmica. Talvez a gente não esteja prestando atenção nesse aspecto. Não, e outra, não precisa ir longe. Se eu e você agora, vamos contar uma história assim, ó. Maria conheceu José numa festa, se apaixonaram, tiveram um filho. Quantas possibilidades da gente poder terminar essa história existem? Infinitas. Só contando uma história humana aqui, partindo de uma premissa específica. Quem somos nós para dizer como é que são essa experiência humana? Já falamos do Robert Monroe saindo do corpo e vendo lá embaixo o trânsito que é de almas querendo entrar aqui, o desejo voraz de vir para cá. Segundo, compara só a vida humana. Hoje somos 8 bilhões. Parece que outra quantidade parecida deu por aqui, já faleceu e tal. Mesmo a gente tende a pensar só essas crianças que acabaram de nascer, por exemplo, que são almas que estão aqui para experimentar. E as nossas relações com elas também contam. São totalmente diferentes. Cada um de nós se relaciona de maneira diferente. Pai e mãe se relacionam diferente com seus filhos. Com os filhos que vão nascendo, diferentemente. Os tios se relacionam, a sociedade se relaciona. Se a gente se permitir, a gente está toda hora experimentando. A ideia seria a seguinte: ver tudo como um grande aprendizado, como uma grande biblioteca lúdica, né? Mas qual que é a grande sacada? Eu acho que estava te ouvindo, me veio uma ideia. Teoricamente, essa resistência em tentar aprender, em tentar crescer, porque dói, a gente já chegou à conclusão, sempre existiu. Mas agora, com essa maximização e digitalização da informação, puxa, eu tenho acesso a 2 linhas do Wikipedia e eu posso procurar o meu influenciador favorito. Eu já sei o que eu preciso saber. Eu não preciso aprofundar nada e ninguém tem que vir aqui me dizer o que eu tenho que fazer, porque eu já sei. Eu me eximo de experimentar. Já sei, já está escrito lá. Esse é um dos lados negativos dessa possibilidade genial. Quando eu estudava biologia, era num livro bidimensional, estava lá o desenho do estômago, e o elemento desse aqui, a respiração, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquio, pulmões, bronquíolos. A gente memorizava e tinha lá o desenho da setinha. Hoje, você clica lá, você tem tridimensional, você vê a coisa, você vê o ar entrando. Genial, fantástico. Mas é o mesmo processo. Facilitou, mas por outro lado, criou esses... Se antes tinha os ratos de biblioteca, hoje tem os ratos de informação instantânea. Informação, como é que a gente pode dizer isso aí? Informação, como é que chama esses macarrão instantâneo que a gente fala? Miojo. Miojo. Hoje é uma troca de miojos. Pode ver. Quem é que aprofunda na coisa? Em 3 minutos eu te resolvo. Está resolvido. Me dá um assunto, eu te resolvo. As pessoas são capazes de justificar tudo em 3 minutos. Por que o influenciador disse? Porque está na internet, porque minha igreja disse. Aí ficou complicado. Mas é complicado, né, cara? Porque tem muito disso que você acabou de mencionar, concordo plenamente contigo, mas eu acho que tem um outro aspecto também que é você considerar que o problema do mundo hoje não é falta de informação, concorda? Nós não passamos por uma escassez de informação, né? Isso antigamente era um fato. A informação ela estava
concentrada em nichos, né? Sejam nas universidades, nas bibliotecas. Para ter acesso a isso, precisava de dinheiro. A maioria das pessoas não tinham acesso a isso, então tudo bem, fazia sentido antigamente. Hoje em dia, não. Não temos mais escassez de informação. Então, o problema do mundo hoje, um dos problemas do mundo hoje, não passa pela escassez de informação. Esse não é mais o problema. Qual que é o problema, cara? É a qualidade da consciência. Temos qualidade ou quantidade? Temos quantidade só, cara. A gente tem quantidade de informação. Agora, qualidade de informação, aí é outra história. Aí a gente vai ter que entrar em outro aspecto, fake news, etc., né, cara? E partindo-se do princípio que temos qualidade de informação também, conseguimos nos desvencilhar das fake news, das bobagens, das besteiras, e chegamos no cerne da informação qualitativa, temos capacidade de absorver isso, experimentar, passar pelas experiências e ter qualidade de consciência a partir daí, também é uma outra instância desafiadora que está lá na frente, né? Então, tem todos esses desafios no meio do caminho que a gente tem que vencer para chegar lá, né, cara? Impressionante. E pegando o teu exemplo, um dos problemas hoje passa a ser o excesso de informação / desinformação. E é excesso. E eu acho que a gente está na fase de transição, que vai demorar um tempinho ainda, que vai requerer um nível de consciência CIS em que eu vou poder triar e não perder tempo, porque hoje todos nós perdemos um certo tempo triando, né? Até o momento que eu vou chegar, e essa triagem vai ser mais rápida, porque eu vou estar só preocupado por aquilo que é verdadeiramente necessário, não o que eu quero. Hoje mistura um pouco, hoje, por mais que a gente queira, mistura um pouco entre o que eu quero e o que é necessário, e nem sempre elas conjuminam. E é muito difícil de filtrar ainda. A gente já sabe, a gente vai aprendendo ainda, já sei. Por exemplo, eu tenho um grupo de bola lá da Poli, de jogadores de futebol. Já sei que ali só vem besteira, cerveja, besteira no bom sentido. Então, eu não vou olhar, estratégias, eu ponho no silencioso e vejo uma vez por dia, no final do dia, para eu rir. Porque só vai vir besteira, futebol, blá, blá, blá. Eu não vou ficar olhando toda hora, mas eu aprendi isso, porque no começo a gente fica vendo toda hora. Pode ser que tenha uma coisa importante ali, né? E a gente já viu, a gente vai aprendendo. Mas olha quanto tempo a gente vai consumindo. Tem essa triagem que a gente está fazendo. O que é necessário? O que é importante? Tem gente que não consegue controlar o impulso. Não consegue controlar o impulso. É outro vício, é cocaína, é chocolate, é álcool. É muito complicado. Por quê? Porque tem que participar. Estou perdendo alguma coisa. A gente tem que lembrar disso. Eu não estou perdendo nada. Não. De novo, aí volta no que você falou hoje. Volta no interior. O que eu preciso? O que eu verdadeiramente preciso? E, infelizmente, para algumas pessoas, o que elas acham que elas precisam é essa exposição, reconhecer esse amor externo, esse joinhas para o que eu digo, ou eu estou com você, ou eu dou um bom dia de manhã, eu quero receber 50 bons dias também, para alegrar meu dia, porque eu não sou capaz. Isso é uma parte dessa patologia que muitos nós temos que está refletida aí. Não é a tecnologia que é ruim, não é a mídia social que é ruim, é o que a gente tem feito dela. Nessa fase de transição está tudo acontecendo. Está tudo acontecendo. Eu acho que o caminho do amadurecimento espiritual, o caminho da busca de melhores níveis de consciência, cara, ele passa necessariamente por essa capacidade de triagem e de saber evitar as distrações, cara. Porque se você não for bom nisso, realmente você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Ficou cada vez mais difícil, né? Porque existem múltiplos níveis de distração, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se você não sabe realmente o que quer, aí você se ferrou muito, porque você está num mundo que vai dizer o tempo todo para você aquilo que você quer. Então, eu acho que você tem que ter e aí volta a dizer, temos que nos voltar para dentro realmente para perceber o que a gente precisa em essência, o que a gente está precisando, né? De fato, e não dar ouvidos àquilo que o mundo está dizendo para nós o que a gente precisa, né, cara? Para justamente perceber, isso é prioritário, isso aqui é secundário, isso aqui não tem a menor importância, eu posso esquecer. Por quê? Mais uma vez, temos aí um excesso de informação, né? Então, agora a questão é você conseguir extrair aquilo que você precisa do que existe aí fora, para aquele momento seu em particular, né? Que você acha que é importante galgar esses passos em direção a isso. E uma armadilha que tem, eu sei que a gente está estourando, que é um perigo danado hoje. A tecnologia digital, a digitalização da informação, ela permitiu o quê? Ela permitiu que algumas pessoas ofereçam para as demais experiências, que é o que a gente está falando agora. É muito importante vivenciar experiências, mas não dá para vivenciar tudo.
não vai ser possível abarcar todas as coisas. E se a gente encarar como diversão, se a gente encarar como satisfação, vai ser, de novo, o foco vai ser maior daquilo que eu quero, que é legal, e menos daquilo que eu preciso. É por isso que é fácil se perder, é por isso que acaba na distração, e a pessoa vai lá para ficar 5 minutos vendo aquilo que é importante, quando ela vê, passaram-se 3 horas. Exatamente. Isso é muito comum, infelizmente. Eu mesmo sou vítima disso às vezes, cara. Impressionante. Requer, o que a gente está falando, disciplina, sabe? Ficar atento e, às vezes, ser duro consigo mesmo. Você congelou, espero que eu esteja falando aí, que volte daqui. Voltou. Cara, nessa nova fase aqui dessa conexão que eu acabei adotando aqui na minha casa, acontece isso, mas ela não cai. Legal. Acontece ela travar, mas ela, por enquanto, não tem se mostrado o suficiente aqui. É do jogo. Cara, eu acho que isso acaba resvalando em certos aspectos que a gente vai ter que abordar em outros episódios necessariamente, porque a gente não conseguiu explorar tudo que a gente deveria, eu acho, na minha opinião. Congelou. Mas valeu. Você volta. Mas valeu a pena. Estou aqui. Mas valeu a pena, cara, porque a gente pelo menos dá um preâmbulo, assim, a gente dá um pontapé inicial para esse tipo de conversa. A gente pode fazer revisitações desses assuntos, sem problema, porque acho que são assuntos icônicos, né? São assuntos importantes, dentro, pelo menos, dessa proposta que nós criamos desse canal, né, cara? Então, a gente pode voltar a falar sobre isso sem problema algum, né? Mas eu acho que a gente chegou lá, cara, nessa proposta inicial, a gente acabou abordando certos aspectos que eu achei importante e fizemos bem, né? Fica aqui como, sei lá, uma lição de casa para que a gente consiga amadurecer certas questões e trazer novidades da próxima vez. Né? O mais legal é que eu falo por mim, falo por você, e falo para muita gente que está vendo aí também, fica o convite. Continuemos experimentando, que esse é o grande barato. Continuemos experimentando, caindo, levantando, sabe? Todos nós somos orgulhosos das nossas cicatrizes. Na hora doeu, mas hoje, olha lá, passei por aquilo, olha lá, aqui, ó, vivenciei aquilo lá. Experiências dentro de uma certa margem de segurança, né, cara? Porque o que você está querendo experimentar, né? Puxa, eu vou subir naquele prédio lá e vou testar a lei da gravidade, porque eu desconfio de que nós vivemos dentro de uma grande ilusão, uma Matrix. Isso, eu penso nisso. Vou revisitar o Neo pulando do prédio lá. Não, né, cara? Precisa tomar cuidado, né, cara? Porque aí você vai acabar com a experiência maior que nos permite estar aqui, né? E aí sim você vai acabar com essa experiência no geral, com essa jogada nesse grande videogame, você vai perder, né, cara? E vai entrar na fila lá atrás para voltar. Para depois entrar na sua vez, né, cara? Então não faça isso. Mas assim, lógico, a gente está falando de outras coisas, né? A gente está brincando. Experimentação no sentido mais consciencial mesmo, né, cara? E de não tomar por real ou por definitivo uma imagem que você acabou criando do mundo e de si próprio, né, cara? Mais ou menos por aí. Então é isso, cara. Obrigado mais uma vez aí por esse papo, né, cara? Pedimos mais uma vez aos que tiveram paciência de chegar até aqui, que curtam o vídeo, façam seus comentários, sigam o canal, porque isso vai ajudando a gente a crescer. E até o próximo episódio de Contatos Históricos, cara. Um grande abraço. Beleza. Falou, tchau, tchau. Até mais.